Muito bem, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Felipe da Silva Prado e hoje falaremos um pouquinho sobre transcrição e matrícula. A gente vai analisar trechos da Lei de Registros Públicos, a 6.015 de 1973, comentar o que é a transcrição, o que é a matrícula e como deve proceder o interessado no caso de necessidade da atualização do documento, ou seja, da atualização de transcrição para matrícula do imóvel. A transcrição, ela foi prevista, esteve prevista no nosso ordenamento jurídico brasileiro por um decreto de 1939, ano este, inclusive início da Segunda Guerra e também do Código de Processo Civil Brasileiro anterior ao Código Buzaide, o Código 73. O decreto 4857 de 39 disciplinava a transcrição, o registro público. Exemplo, artigo 134 do referido decreto. No registro de títulos e documentos serão feitas. Aí estava lá, as transcrições. Então, o que é a transcrição? A transcrição, ela é da mesma forma, exemplo do que ocorre na matrícula, ela é um documento registrado pelo cartório, aquele documento que o cartório registra, transcreve nos seus livros, para dar publicidade a um ato que tem, por exemplo, como característica oponibilidade contra terceiros, oponibilidade erga omnes. Se você fez o curso que eu dei aqui de teoria geral da posse, você não tem dúvida sobre isso. Agora, depois de 1976, depois de 1º de janeiro de 76, para ser bem específico, os imóveis não mais deveriam, de acordo com o ordenamento jurídico, não mais deveriam apresentar transcrições, e sim matrículas. Não mais transcrições, e sim matrículas. Portanto, ainda hoje, no direito brasileiro, a gente encontra muitas transcrições. Por quê? É o caso de pessoas que adquiriram um bem imóvel. Exemplo, né? Estou dando um exemplo. O cara comprou uma casa em 1970, pronto. Ele comprou em 70. O que ele recebeu? Qual foi o título? Qual era o título que lhe conferia a propriedade? Era a transcrição. Então a transcrição, ele apresentava aquele documento e falava assim, ó, isso aqui tem publicidade. Isso aqui vincula, isso aqui relaciona o bem com o indivíduo, isto gruda o sujeito na coisa, dando, entre outros, os direitos do proprietário de usar, gozar, fruir, dispor, alienar, entre outros, como reivindicar. Nós vimos as ações no cursinho da posse também, quando, em caso de turbação, esbulho ou iminente ameaça. O que acontece? O sujeito tem lá a transcrição dele de 1950, vamos supor. O pai dele comprou a casa em 1950 e a casa realmente permanece, hoje, 2016, ela permanece com a transcrição. Não foi feita, portanto, a atualização da transcrição para a matrícula. Qual é o procedimento correto a ser feito? O procedimento é o seguinte, você deve entrar em contato com o cartório que registrou a transcrição, que deu publicidade à propriedade daquele bem. Você vai entrar em contato com esse cartório que tem a transcrição. Então você liga lá, fala com eles. É complicado, por telefone muitas vezes o cartório não quer passar informação. Eu recomendo que mande um e-mail, elabore o e-mail para o cartório. Você vai falar, eu tenho essa transcrição. Ela está com vocês, ela é o imóvel, em outras palavras, o imóvel ainda pertence à circunscrição dos senhores? Porque você deve perguntar, é muito simples. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós temos 18 cartórios de registro de imóveis. Salvo engano, são 18. Além dos 10 tabelionatos de notas de protesto de título, além de tantos outros, nossa senhora, são muitos órgãos públicos, mas enfim. Você pega, por exemplo, municípios mais para o interior, às vezes, de tão pequeno, é um cartório só.
é um para documentos e títulos e é o mesmo para imobiliário. Aqui tem 18 de registro de imóveis e 10 de notas e protestos. Quer dizer, é uma cidade gigantesca. Então você entra em contato e fala assim, então, evidente que o primeiro cartório de registro de imóveis, que é aquele que fica na Tabatinguera, 140, salvo engano, acho que é esse o telefone, lá no primeiro CRI, que é de século XIX ainda, o que aconteceu? A cidade de São Paulo foi crescendo e houve a necessidade de ampliar o número, de aumentar o número de cartórios. Então foram criando o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, às vezes, na época que foi feita a transcrição, em 1960, por exemplo, o cara fez a transcrição, beleza, aí estava no terceiro, vamos supor que estava no terceiro cartório, ou no quarto cartório de registro de imóveis. O quarto fica ali na Vila Olímpia, na Vicente Pinzon, prédio de esquina. Aliás, o quarto cartório tem um atendimento muito bom. O primeiro também, recomendo muito. Em geral, os cartórios têm um atendimento bom, mas esses eu conheço bem para falar. Mas, então ele abriu lá no quarto uma transcrição em 1960, por exemplo, em 1965, exemplo. Pode ser que em 1985, que em 95, ou seja, 30 anos depois, o número de imóveis tenha aumentado tanto que o legislador falou, pô, existe a necessidade da criação de mais um cartório. Então vamos fazer o seguinte, pega essa área de circunscrição, essa área de competência registral do quarto e divide em dois. Vai ficar metade com o quarto e metade com o quinto. Então veja, a transcrição ela continua lá no quarto, porque ela é originária, a competência originária é do quarto CRI. Mas a competência registral foi transferida para o quinto. E isso pode acontecer de ir para o quarto, tá hoje, por exemplo, no 15º, ou era do 10º e hoje está no 18º, ou era do 8º e hoje está no 15º, e assim por diante. Então você vai primeiro descobrir qual é o cartório. Isso na internet você consegue. Eu acho que no endereço eletrônico, no portal do quarto CRI aqui de São Paulo, você colocando o nome da rua, você já vê qual é a competência registral. Você já cai lá, ele te indica, é o 10º, o seu é o 12º, o seu é o 13º. Entrando em contato, você vai descobrir onde o imóvel deveria estar hoje. Onde ele deveria estar hoje? Deveria estar no 13º, sei lá. Então deveria estar no 10º, você vai lá. Eles entrarão em contato com o cartório da competência originária e vão dar prosseguimento na abertura da matrícula, com o mesmo objeto da transcrição, caso não tenha ocorrido alterações, evidentemente. Então, o que é que vai fazer? Essa atualização da transcrição para a matrícula, ela pode ser provocada pela parte interessada ou de ofício. Em outras palavras, poderá o proprietário legitimado ativo, em outras palavras, ele é o legitimado ativo para requerer tal atualização, tal criação de documento, tal inauguração de instrumento público. Ele é legitimado, ou o próprio cartório, por qualquer que seja o motivo que ele considere, que a lei considere como necessário. Lembrando o princípio da legalidade no direito administrativo, o cartório só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então, se há uma hipótese de necessidade da criação da matrícula por necessidade legal, ele vai pegar a sua transcrição e atualizar para a matrícula. Sem custo, evidentemente, para a parte interessada, em regra, e ele vai atualizar. Agora, normalmente, o que vai acontecer? Você tem uma transcrição dessa época, e se você precisar vender o bem, você vai precisar da matrícula. Então, você, proprietário, é a parte interessada para que ocorra a plena disposição, alienação do bem. Então, você vai precisar. Aí você vai me perguntar, mas onde eu vejo isso? Como eu disse no começo do vídeo, vai lá na lei, na lei dos registros públicos, que é a 6.015 de 73, você vai lá no artigo 176. No 176, parágrafo 1º, inciso 2. Legal que aqui no parágrafo 1º ele fala, né, a escrituração do livro 2. São 5 livros do cartório, que está no 173. Tem o livro do protocolo, do registro geral, registro auxiliar, indicador real e indicador pessoal. Então a gente está falando do livro 2,
que é o registro geral. O livro 2. A escrituração do livro número 2 obedecerá às seguintes normas. Vai lá no inciso 2 agora. São requisitos da matrícula. Da matrícula. 1. O número de ordem que seguirá ao infinito. O legislador aqui, portanto, ele não se preocupa com uma limitação da quantidade de imóveis, quando ele diz que irá ao infinito, desde que devidamente regularizado, seguindo as normas, o número de imóveis na cidade é infinito. Posso desmembrar uma casa de 5.000, 6.000 metros quadrados e fazer um prédio, se a lei permitir, vai ter que constituir diversas novas matrículas. Então ele coloca que esse número de ordem, ele segue ao infinito. O número de ordem, se você puxar a matrícula da sua casa, a casa que você mora hoje, você vai ter lá o nome do proprietário, e em cima vai ter o número da matrícula. Então você tem matrícula 1, 2, 3 do 5º cartório de registro de imóveis, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5 do 8º e assim por diante. Então o número de ordem que vai ao infinito. Número 2, a data. A data de emissão da matrícula. Por que a data de emissão é importante? Porque a data, vamos supor, uma matrícula emitida hoje, madrugada de 21 para 22 de outubro, né? Hoje é sexta-feira, 2 da manhã quase, mas então, para inaugurar o final de semana, começar bem, a gente fala de direito registral. Por que contém a data? Por uma questão de segurança jurídica, principalmente por segurança jurídica. Por quê? O proprietário ele tem interesse em vender um imóvel, aparece um comprador, ele olha, a última verbação foi feita em 2010. Aí vamos supor que o proprietário tem uma matrícula veinha, já com 6 anos. Ele apresenta a matrícula de 2010, emitida em 2010. Quantas coisas que não podem ter acontecido de 2010 para 2016 que acabem com essa venda? Essa compra e venda pode estar, por exemplo, prejudicada. O cara constituiu uma hipoteca no meio do caminho, levantou uma grana no banco e está tentando te passar um imóvel que quando você comprar, vai recair o banco vai em cima de você. Porra, você está ferrado. Então sempre tem que ter a matrícula atualizada e a prazo de validade é 30 dias. Número 3, identificação do imóvel, que será feita com indicação. Aí ele vai falar, se for rural, vai precisar do CCIR, imóvel rural precisa de uma porrada de coisa, e agora lembrando, imóvel rural precisa de georreferenciamento para a emissão do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é um cartãozinho que vai substituir muitos documentos. A tendência é que consigam reduzir isso num só documento. O CAR vai trazer reserva legal, área de preservação permanente, as APPs, vai trazer o georreferenciamento, uma fotinho de cima do imóvel. É bem interessante, o CAR ficou bem legal, as pessoas só precisam aderir agora. Se você tem fazenda, imóvel rural, precisa atualizar. E se for urbano, a identificação do imóvel vai ter o quê? Características e confrontações. Em outras palavras, dados suficientes para que um ser humano localize o imóvel. Além na rua tal, no número tal, confrontando-se com o muro de fulano, tantos metros, frente para a rua Y, tantos metros para frente para a rua X. 4. O nome, domicílio e nacionalidade do proprietário, bem como, aí fala de pessoa física, pessoa, eu não vou ficar lendo toda essa parte, mas precisa ter os dados, a qualificação do proprietário, no direito, a qualificação. Nome, estado civil, nacionalidade, assim por diante. 5. O número do registro anterior. Sim, o número do registro anterior. E olha só que interessante. Quando você pega uma transcrição, então você pegou aquela transcrição que a gente estava usando como exemplo de 65. Aí você pega uma matrícula hoje, 2016. Ela é oriunda, ela advém daquela transcrição. Há uma obrigatoriedade por parte do cartório de inserir o registro antigo, porque você tem o direito de saber. Vamos lá para... Ah, tá. Agora acabaram então os requisitos da matrícula, que são esses 5 aqui. Depois, aqui é muito interessante notar que eu vou ressaltar esse ponto porque eu acho de uma importância sem tamanho. Aqui no mesmo 176, você vai lá para o inciso 3, olha só, são requisitos do registro no livro número 2, ou seja, o livro do registro geral. São 5, como a gente já viu. Vai lá no inciso 3... 5. Requisitos do registro. O valor do contrato da coisa ou da dívida. Prazo desta, condições e mais especificações, inclusive os juros, se houver.
O que o legislador trouxe para a gente? Ele fala, o contrato que dispõe, que versa sobre o bem, sobre a coisa, necessariamente terá de apresentar junto ao cartório de registro o valor que foi negociado. Ou, se não houve um valor à vista, o valor da parcela, o valor total do financiamento, por exemplo. E se houve juros, os juros também. Então, registro de alienação fiduciária na matrícula. Você vai registrar? Sim, vai registrar. Registrou no contrato? Olha só o que vai ter que ter lá no cartório. Ele vai pedir o valor da alienação fiduciária. Ele vai te pedir o prazo da alienação fiduciária. Ele vai te pedir o juro da alienação fiduciária, caso haja. Ele vai pedir várias coisas para você, entre essas, para que todos possam saber. Ah, posteriormente eu quero mudar o prazo da minha alienação fiduciária. Posso? Pode. Como? Em regra, por meio de um aditivo contratual que você vai registrar. Essa questão do registro de aditamento à alienação fiduciária, ela é um pouco ainda controversa, há entendimento para ambos os lados no direito, mas a ideia é que se tente registrar. Eu já vi registro de aditamento de alienação fiduciária em certidão de matrícula. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal para continuar acompanhando as novidades jurídicas. E agradeço muito se assistiu até aqui de verdade. Se puder deixar um joinha que gostou, eu fico muito feliz e satisfeito. Valeu, um abraço.